Olá, eu sou Alan, esse é o Fé, Fraternidade e a Esperança, dando continuidade no nosso estudo da semana, do Evangelho está Vivo. A gente agora vai para o item 18, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, o bem e mal sofrer. Não é isso, Mônica? É isso aí. Vamos lá, né? Esse é Vamos lá. Dá pra gente falar ele hoje, né? O tamanho dele é bom, né? Vamos tentar terminar, né? Uhum. Então vamos lá. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Pode falar. É o jeito que passa, não é passar pela prova, né? É o jeito que passa pela prova, né? Exatamente, né? Foi o que eu entendi também, né? Será que essa prova está vindo para nos enfraquecer, para nos tirar a esperança, para nos atrapalhar, pensar que as coisas podem melhorar, que podem evoluir para uma coisa melhor? Ou será que essa prova está vindo para a gente usufruir dela, desenvolvendo ferramentas, né? Mecanismos que vão nos fazer maiores do que ela e, ao passar por ela, vamos passar com o sentimento de que aprendemos algo, com o sentimento de que conseguimos crescer enquanto seres que dependem desse crescimento para alcançar cada vez mais lugares melhores, né? O que você faz enquanto está acontecendo a prova, né? É tipo aquela história da esperança. Esperança do verbo esperançar. O que você faz enquanto você espera? Porque se você só espera, não é esperança. O fato de você ficar sentado, parado, esperando o tempo passar, não pode ser confundido com esperança. Esperança vem do verbo esperançar. O que é que eu faço? Qual que eu estou movimentando enquanto aquele objetivo que eu preciso, que não depende de mim, não chega até a minha pessoa, né? Então, o que é que eu estou fazendo para que esse objetivo se concretize? Às vezes, a gente realmente nem tem o que fazer. Às vezes, realmente depende muito mais de terceiro, de externo, ou até dos céus. A gente já fez nossa parte, e agora falta outras partes, né, para que seja realizado aquele objetivo. Mas essa esfera até interna, como é que a gente está levando ela? A gente está levando ela no sentido de que, por que não é agora? Eu queria agora, eu não aguento mais, né? Ou a gente está resignado no sentido de que é um processo, faz parte. Enquanto isso não vem, eu tenho tanto a aprender com a paciência, com a resignação, com a fraternidade, talvez ajudar outras pessoas que estejam em condição pior do que a minha, enquanto esse objetivo não é alcançado, né? Enfim, né? Tem todo um mecanismo que faz com que a gente consiga passar por uma prova, e quando a gente termina de passar por ela, a gente não fica com aquele gosto de que eu poderia ter aproveitado melhor para crescer. Eu fiz tanta questão de passar correndo, eu achei que fosse uma Olimpíada do Faustão. Eu passei correndo, saí de bar de ponte, entrei no barro, saí. E aí, o que você aprendeu com isso, né? Então, às vezes, falta para a gente
e falo inclusive por mim mesmo, que falta essa resignação, né, de entender que às vezes o processo é que vai modificar e não nós que vamos modificar o processo, né? Porque tem também aquela parte que a gente aceita tanto as coisas, né? A gente aceita tanto a nossa situação que a gente simplesmente deixa, né, ir acontecendo assim, é isso mesmo, eu tô fadado a isso, eu não vou mover uma palha para mudar, né? A gente também tem algumas fases da vida assim, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente já tá tão cansado de tantas provas, né? De tantas coisas, que a gente acaba deixando a vida nos levar, né? Meu avô sempre falava, meu avô, o pai do meu pai, ele era muito simples, mas pensa numa pessoa inteligente que sabia conversar com qualquer pessoa, de estudo, sabe, simples, pessoas assim com conhecimentos científicos. Meu avô, ele sabia, sabe, conversar assim com essas pessoas, e ele sempre falava assim, cuida da vida, porque se você não cuidar da vida, depois ela te dá uma rasteira, tipo assim, no sentido assim, para a gente cuidar nosso processo, não deixar a vida nos levar, né? Meu pai sempre fala isso, porque quando a gente é novo, a gente perde muita oportunidade, né? De mudar, de prosperar, por não entender mesmo, né? Falta de maturidade. Então ele sempre fala isso, e é verdade, porque a gente sempre fica esperando, assim, as coisas acontecerem, parece que a gente já perdeu tanto assim a esperança, né? Igual você falou da esperança, que aí a gente fala assim, agora eu vou deixar encargo da vida. E é pior, né? Porque aí a gente perde as rédeas ali daquelas mudanças, a gente deixa de buscar ferramentas, né, para passar, para suportar todo aquele processo dolorido, né? Para depois a gente, né, ter ali um fôlego e ter os momentos mais leves, mais felizes. É assim, né? Que nem você tá falando que o seu avô dizia, né? Que a gente não deve deixar a vida nos levar. Deixa a vida me levar é ótimo para um churrasco, para uma música, né? Do Zeca Pagodinho e tal, mas na vida real, deixar a vida nos levar implica dizer que a gente não quer ir para lugar nenhum, para qualquer lugar que a vida toca, né? E é claro que às vezes a gente se vê em determinadas circunstâncias que depende mais do externo do que do interno, né? E pode passar essa ideia que a gente está deixando a vida nos levar. Mas dentro da gente mesmo, a gente tem que ter consciência de para onde que essa vida está me levando, né? O que é que eu posso fazer para que essa vida não me leve para esse lugar que eu não quero, ou que eu não acho que seja compatível com o meu nível de crescimento ou de evolução que eu pretendo um dia chegar. Eu acho que é muito legal quando a gente escuta uma música assim para descontrair e tal, como essa do Zeca Pagodinho, mas é muita responsabilidade, aliás, é muita irresponsabilidade às vezes, né? A gente abrir mão de tomar determinados caminhos porque simplesmente a vida está levando para aquele lado. É o mesmo que às vezes a gente fala muito aqui sobre aquela oração, né? A gente tem que saber, a sabedoria para saber o que a gente pode mudar, a resignação para saber o que a gente não pode, né? E é engraçado naquela oração, quando fala resignação para aceitar o que eu não posso mudar, força para mudar o que eu posso mudar. E qual que é a diferença? Né? É a sabedoria, né? Ser sábio o suficiente para entender que tudo bem, a vida está me levando, mas até tal ponto, né? Porque eu tenho a sabedoria de entender que nesse momento é preciso que eu tenha resignação, que eu não consiga mudar, não consiga alterar essa rota agora. Mas eu tenho aqui comigo, né, o meu plano, o meu planejamento, que indica que até determinado ponto a vida me leva, mas até esse ponto não. Aí eu preciso de reaver essa vida para trás. Então é a E sabedoria. eu acho que por mais que a gente deixe a vida nos levar, chega uma hora que é inevitável que a gente tem que tomar as rédeas ali, porque ou você toma as rédeas, né, para sobreviver, ou a onda vai te levar, né, como se diz, né, ou você vai se perder ali,
ou você acorda para subir ali, né, e sobreviver, né? Então, assim, eu acho que faz parte esses processos, né? Quem nunca passou por esses processos assim, né? De estar perdido, né? Como naquele filme lá, né? Do Náufrago, Sim. a gente tá perdido, assim, não sabe o que fazer, né? Mas a gente vai, né? A gente luta para conseguir sair daquilo, né? Daquela situação que a gente mesmo se colocou às vezes, ou que a gente deveria passar, né? A gente não sabe muito bem, né? Das coisas que estão planejadas para nós, mas a gente pega as rédeas e vai, né? Você falando aí sobre essa questão do náufrago, a gente usar o que tem, né? Da maneira que a gente pode. Eu me lembro que há pouco tempo, acho que tipo uma semana, não sei, alguma coisa nesse sentido atrás, a gente estava conversando com o nosso mentor, o Dr. Frederico, e aí eu fiquei com essa dúvida sobre uma situação. Eu perguntei para ele, a gente tava fazendo umas mensagens, e eu fiquei com essa dúvida. Foi engraçado. Será que eu fiz a minha parte? Será que eu fiz demais? Ou será que eu fiz de menos? Eu tava com essa dúvida e tal. E ele me falou assim, né? Se você tem a sua consciência tranquila, que você fez o que você pôde, você não fez nem a mais nem a menos, você fez a quantidade ideal, né? E isso, às vezes, até em situações que nem depende disso que eu estava conversando na hora, mas em outras situações, eu consigo colocar isso. E isso me dá uma certa esperança, né? Uhum. De que às vezes a gente fica com aquele pensamento, mas eu já fiz tanto, mas será que eu não fiz o suficiente? E assim, se a gente tem a consciência tranquila, né? A gente fez o que pôde, fez o que estava ao nosso alcance, não foi de mais nem de menos, foi o ideal, né? Exatamente. Mas é tão complicado, eu acho complicado comigo, assim, saber se eu fiz a mais ou se eu fiz a menos, porque eu tenho uma cobrança muito grande em cima de mim, assim, sabe? Então eu acho que eu sempre estou devendo, eu sempre estou fazendo menos do que eu poderia, sabe? Eu sempre tenho isso. Então é tão complicado, né? É sua consciência? Pode ser, mas pode ser que seja algum trauma que você tenha, que você pense que nunca vai estar bom o suficiente, nada do que você faça vai ser suficiente, entendeu? Entendo, sim. Complicado, né? Esse negócio de saber que fez, que não fez. Ainda mais onde a gente cresce assim, sabendo que a gente sempre tem que fazer a mais do que o necessário, né? Nessa busca incessante aí por evoluir, por fazer as coisas, por conviver, né? A gente sempre pensa que tem que fazer a mais do que precisa, né? Então, complicado, né? Mas é preciso, ô Mone, é preciso estabelecer uma paz entre a gente e a gente mesmo, né? De mim para comigo mesmo. É preciso que a gente estabeleça essa paz. Até para que a gente consiga, assim, evitar ruído no nosso próprio entendimento de nós mesmos. Às vezes, nesse relacionamento da gente com a gente, essas indagações que nos colocam, eu tenho certeza que você ainda foi bem suave na sua entonação quando você fala que é essa cobrança, porque na verdade é além de uma cobrança, né? É praticamente uma acusação que a gente faz contra a gente mesmo, né? Não é uma cobrança. Será que eu fiz menos? Não, você fez menos sim, né? Porque vem essa cobrança interna, né? Você não conseguiu, não obteve resultado, você fez menos que você precisava fazer, né? Exatamente. Só que a gente esquece, né, que realmente, assim, será que se eu me dedicasse 100%, 100% de mim seria suficiente para aquilo? Ou será que aquela oportunidade, seja da qual for, será que ela estava exigindo 100, 200, 300% de mim? E eu só posso oferecer 100, entende? E tá tudo certo, porque você deu 100%, você fez o que estava no seu alcance. E é isso que eu acho que essa questão da consciência tranquila, nesse sentido de estabelecer que eu fiz o ideal,
talvez ela seja difícil para estabelecer uma régua para cada um, porque cada um de nós é um universo, né? Que nem você mesmo disse. Mas quando a gente está procurando estabelecer um acordo de paz com nós mesmos, eu acho que fica mais fácil de chegar nessa conclusão, para evitar até ruído, né? Como eu estava te explicando, às vezes a gente vem com essa cobrança, com essas acusações que a gente mesmo faz, né? Ah, eu fiz menos, eu poderia ter feito mais, enfim. E às vezes até vai poder fazer mais. É porque talvez naquele momento, especificamente, alguma coisa não ia bem, existia realmente algum trauma envolvido e tal, e aquilo limitava. A partir do momento que você consegue se desvencilhando disso, você é capaz, né, de entregar mais do que o que você já entregou, e aí as coisas vão fluindo. Mas é preciso, antes de mais nada, estabelecer essa paz para evitar conflito interno e evitar ruído, evitar monoideísmo, auto-obsessão, obsessão, né? Porque, infelizmente, infelizmente não, felizmente, a gente está aqui por graça de Deus, a gente está reencarnado, mas infelizmente o planeta, a crosta, ela ainda tende mais para o negativismo, para o lado errado, para o lado mal, do que para o lado bom, a crosta terrestre, a qual estamos inseridos. Então, é pouquíssimos os pensamentos que a gente tem que ter para já estabelecer conexões com espíritos que vibram naquela condição também. Então, claro, se tem ali, por exemplo, um obsessor que está à espreita, aguardando você abaixar a guarda para você pensar: ah, fiz pouco, ah, eu fiz menos do que eu devia. É ali que entra. Realmente, você fez menos, sim, você tinha que ter feito isso, aquilo, e você não presta, você é aquilo, você não sei o quê. E quando é fé que não, você deixa de acreditar em você rompe esse acordo de paz com você mesmo, e aí você está mais suscetível, mais propenso a escutar e entrar num relacionamento tão íntimo, né, que é entre a gente e Deus. A gente acaba deixando que esse relacionamento que temos entre nós e Deus seja afetado. A gente chega num ponto que pensa que nem é merecedor de fazer uma prece. Olha, isso não tem cabimento, né? A gente chega nesse ponto que não sou merecedor de me dirigir a Deus, né? O tanto que eu sou incapaz, que eu sou inferior e tal. Então, assim, Deus não desiste da gente. Deus, ao contrário do que nós fazemos, a gente antropomorfiza muito Deus. A gente quer colocar Deus como um ser humano, assim como nós. Isso é muito errado, porque Deus é superior, Deus é o Criador. Ele não nos vê e não nos cataloga, não nos estigmatiza, não nos rotula conforme nós nos rotulamos e rotulamos o próximo. Pouco tempo eu tinha feito, acho que foi um post sobre isso, que a gente tem isso, né? A gente estigmatiza a pessoa. A pessoa era nervosa. Ah, aquele é o nervoso. Para sempre ele é o nervoso. Às vezes ele entendeu que não precisa ser nervoso, ele fez uma reforma íntima, ele está fazendo leituras, está recebendo passe, ele está fazendo todo um movimento para sair daquilo, não quer mais ser o nervoso. Mas a gente estigmatiza. Ele não tem nome, ele não tem profissão, ele não fez nada de bom, ele é o nervoso. Ó, lá veio o nervoso, né? Então, assim, a gente faz isso, porque a gente é limitado e a gente está engatinhando no caminho da evolução. Mas Deus não faz isso, não. Deus não nos rotula pelos nossos defeitos, né, pelas nossas falhas. Deus nos dá a oportunidade, tantas vezes forem necessárias, de reencarnar, exatamente porque Ele acredita na nossa potencialidade em melhorar, em expandir, em crescer e em ajudar. Porque Deus ajuda os homens por intermédio dos homens. Né? Ô, louco, eu falei quase 20 minutos seguidos, tá? Vamos silenciar meu microfone. É isso aí, né? Mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Assim como vários outros, né? Que a gente precisa fazer. É dureza, né? Esses exercícios são durezas, mas a gente vai vencer, né? Vai, com certeza. Eu parei esse primeiro parágrafo que eu terminei, né? Aqui no meu é o militar que não é mandado. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque
O repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Pode falar. A gente, é complicado falar essa questão de militar e de guerra e tal, mas a gente pensa assim, né? A maior das batalhas é realmente a gente vencer nossas más inclinações, né? E somente vencendo elas que a gente pode dizer aqui, né? Com justa satisfação, fui o mais forte. Quantas vezes, né? Nós temos uma falha que a gente quer corrigir e, como eu disse do nervoso agora há pouco, é muito difícil para a pessoa em si reconhecer que tem essa falha. No segundo momento, é muito difícil que ela procure ajuda, né? Porque a gente tem essa mania de querer resolver by myself, né? Eu que resolvo para mim e tal. Então a gente tem também, no outro momento, encarar que não dá, ter humildade e procurar ajuda. E só depois, às vezes, a gente vai começar a procurar oportunidades, né, que dá para a gente tentar melhorar aquilo. E aos poucos a gente vai construindo aquilo, até que a gente realmente olhe para trás e fale, com justa satisfação, fui o mais forte, venci, porque naquele momento eu deveria, né, ter paz, e eu o tive. Eu não saí do meu controle, eu me mantive calmo, sereno, eu analisei tudo com muita razão, eu não deixei a emoção vir à flor da pele, e isso me rendeu uma justa satisfação de manter o meu equilíbrio, né? Mas é muito difícil. É mais difícil, que ele diz, do que um combate sangrento, porque é um combate entre nós e nós mesmos, entre nós e nossas imperfeições. E somente nós sabemos com propriedade onde é que a gente é fraco, onde é que a gente é forte, onde é que o calo aperta, o que é que nos tira do sério, né? Então, é muito difícil, porque contra nós a gente não tem argumento. A gente tem argumento contra todo mundo, até com Deus a gente tem argumento. A gente fala, nossa Deus, desculpa, eu não errei ali, mas foi por causa daquilo, viu? Até com Deus a gente dá um jeito de ter argumento, mas com nós mesmos, quando a gente olha, quando a gente fita a nossa consciência, a gente não tem argumentação, né? E aí é onde entra, às vezes, a gente ser forte o suficiente para encarar essas nossas falhas, né? E quando a gente vence, eu achei muito massa colocar aqui justa satisfação, cheios de justa satisfação. Eu achei muito, muito interessante, muito massa colocar isso aqui, porque quantas vezes a gente tem uma satisfação que não é justa, né? No sentido de que, às vezes, a gente sabe o que tem que fazer de certo e a gente inventa uma desculpa para não fazer e fica satisfeito com aquela desculpa. Eu poderia não ter me estressado, poderia não ter agredido verbalmente aquela pessoa, poderia ter fingido que não era comigo, enfim. Mas eu tenho uma desculpa aqui, é porque eu estou preocupado com outra coisa e por isso que eu agi daquela maneira. Eu já estou satisfeito. Porque passou por mim uma oportunidade de melhora, eu não aproveitei, eu fiz me sentir em déficit comigo, mas não tem problema, porque logo eu venho com a desculpa
E essa desculpa me dá uma satisfação. Mas essa satisfação, ela é justa, né? E aqui ele fala cheio de justa satisfação. A satisfação, ela é justa quando você, de fato, está satisfeito por ter concluído, não por ter esquivado da responsabilidade de enfrentar aquela falha. É igual quando a gente perde a razão e perde a paciência naquele momento ali. Ah, eu tinha que falar mesmo, falei, né? A gente ainda se enche, falei. Mas depois, conosco, né, com a gente mesmo, é horrível, né? Se a gente já tem essa, principalmente quando a gente já tem a nossa consciência expandida aí para o que é certo, o que deve fazer, o que não deve, né? Aí aquilo ali fica te martirizando, porque menos uma chance de ficar calado, de aprender ali com aquela situação, né? Menos um. E assim, sem contar que a gente prejudica todos que estão, né, ao nosso lado, né? Aquilo ali já, igual você falou antes, ah lá vem a nervosinha, a bravinha, né? Tipo assim, né? Então quer dizer, nós vamos ser condenados por uma ação, né, que nós fizemos, às vezes uma única ação, às vezes a pessoa acabou de te conhecer, né? Aí ela te vê naquele primeiro momento daquela forma ali, ela vai levar aquela experiência ali, como é que é a primeira impressão é que fica, né? Sim. Se ela não te conhecer, de conviver com você, depois aquilo ali acabou, né? Tipo assim, aquela impressão foi a que ficou e você vai ser daquela forma para tal pessoa, né? É tão superficial, né? Essa colocação que a gente escuta sempre, né? Ah, a primeira impressão é a que fica. Ela é tão superficial, né? Porque, né, sei lá, né? Que essa impreensão, naquela impreensão, naquele dia específico, naquela situação específica, você realmente conseguiu entender tudo que aquela pessoa tem a oferecer, você conseguiu entender tudo que ela tem de bom, quais são as suas fraquezas a partir de uma impreensão. Quantas vezes, né? A gente vê uma pessoa, nossa, que tem uma cara de ser enjoado isso aí, viu? Meu eu do céu. Aí você vai convivendo e tal, né? E aí você descobre que é uma pessoa muito interessante, e o contrário também acontece. Então, é isso, né? É muito difícil essa questão de lidar com o rótulo que nos colocam. E a gente não pode sair de santo nessa, não, porque a gente também rotula o outro, né? A gente, a gente também, do jeito que a gente é rotulado, a gente rotula, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aquele que vem na nossa mente. O dia que eu parei para pensar sobre isso, eu fiquei impressionado com o poder disso, porque essa questão chega a ser um preconceito espiritual, né? Porque você está tendo um conceito prévio de alguém a partir de uma característica da pessoa. Você nem conhece o conjunto, você conhece uma característica. Ah, a pessoa é nervosa, a pessoa é aquela pessoa que fica falando só negativo, negativista, não é negativista, negativa, né? Então você conhece uma de todo aquele arco-íris de características que a pessoa tem, você conhece uma e já rotula ela por ela. Aí você pensa assim, ah, vou precisar de tal pessoa para me ajudar. Não, ela não vou chamar não, porque ela né, ela é muito negativa, ela é muito fofoqueira, ela é muito nervosa. Então a gente faz isso também, e isso é muito forte e muito errado, né? Por que a gente não faz o contrário, né? Porque a gente não rotula com as características benéficas que aquele indivíduo tem para nos oferecer? Por que a gente não consegue identificar? Por que quando a pessoa nos traz algo de bom é normal, mas quando ela nos traz algo de ruim é motivo para rotular, né? Então é umas coisas para a gente refletir aí, né? Sim, e a gente sabendo que somos todos filhos de um único Deus, que todos nós carregamos o bem e o mal, né? Então não existe uma pessoa que seja totalmente ruim, né? Uma pessoa, né? Todos nós temos esses dois lados aí, né? Então, eu até fiz um vídeo uma vez, é um vídeo aqui no Ceará que eu falo sobre isso, que a gente costuma
taxar as pessoas, né? E se a gente for convivendo, for dando uma chance para aquela pessoa, a gente vai vendo quantas qualidades ela tem, né? Além daquele primeiro momento, daquele primeiro impacto ali, daquela impressão ruim, das primeiras, nem só da primeira, mas das primeiras impressões que a gente teve, né? Contato, sabendo que a pessoa tem tantas qualidades legais que agregam, e sabe o que é mais interessante? Às vezes as qualidades que ela tem falta na gente, sabe? Por exemplo, a pessoa é antipática, exemplo, tá? Ela é antipática, assim, para conversar, tá? Eu sou simpática, mas aquela pessoa tem facilidade para conversar em público, para organizar eventos, ela é super, sabe, comunicativa. Então, assim, aí às vezes o que falta nela sobra em mim e vice-versa, sabe? E é muito interessante. Nós, lá na minha avó, com todo o problema que ela tem, né, com toda a logística ali dos cuidados, né, tem a parte mais importante que eu acho que o Alzheimer trouxe para nós, traz para algumas pessoas, eu não sei, mas as diferenças, conviver com as diferenças, saber lidar, ter respeito com a diferença. São 6 mulheres no dia a dia, mais a Mone e mais a prima, que é a que cuida da vovó 2 vezes na semana. Ou seja, são 8 mulheres que estão ali na frente, no front ali, né, da loucura. Os homens ficam mais para outras coisas. Mas você imagina 8 mulheres, né? Cada uma de um jeito, todas cansadíssimas, mas todas em prol de um bem em comum, que é o bem-estar da vovó, o amor, retribuir todo o amor que ela nos deu, né? E fazer daqueles momentos que ela tem ali, que Deus e ela, de certo, né, resolveram lá, né, no momento do planejamento dela, passar por aquilo, ou seja, é muito difícil lidar com a diferença, mas o amor, ele faz isso dar certo e faz valer a pena, sabe? Na aula de yoga de quinta-feira, a minha tia, ela se conecta muito, assim, ela consegue se conectar no yoga, eu não consigo, eu fico... Nossa senhora. Então, assim, a minha tia, ela consegue concentrar tanto, ela medita tanto naquele momento, que ela chora, sabe? E ela chorou de felicidade por nós estarmos ali. Ela falava assim, o quanto eu amo cada uma de vocês, sabe? Minha tia falou. E o tanto que é importante, porque ela também fez a vida dela, trabalhou a vida dela todinha, para outro rumo, com outras coisas, venceu naquilo que precisava ali, aposentou. Depois ela foi correr atrás do sonho dela, que era ser professora de yoga. E ela proporciona para nós aquele momento de bem-estar, de saúde, né? De conexão com consigo mesmo ali, com o corpo, alma, sabe? Então, assim, o que é as diferenças nessas horas? É zero, é nada, sabe? Então, assim, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, né, de olhar para esse lado, para esses detalhes da vida, né, a gente consegue lidar muito melhor, né, com essas provas que o Evangelho trouxe ali para nós, né, sobre passar por essas provas, como nós estamos passando por ela, e a gente deixa de questionar, sabe? A gente faz a nossa parte, é igual a gente não descansa, é de domingo a domingo. Então, assim, a minha tia, ela fala assim, é o que eu tenho que fazer. É de domingo a domingo? Beleza, eu vou fazer. E ponto, sem questionamento, sabe? Não é o que nós temos que fazer? Não foi o que Deus colocou para nós? Que nós podemos fazer? Se é de domingo a domingo, Mônica, sábado, você pode ficar aqui para mim? Para eu poder ir lá no Zezinho, para eu tomar um passe? Igual a tia Roneida pede. Claro, tia. Então beleza. Aí a outra no domingo, Mônica, você pode ficar aqui? Ou fulano, você pode ficar aqui? E a gente vai fazendo assim. A gente vai se ajudando para poder
todas passar por essa prova, nenhuma ficar doente, nenhuma sobrecarregar mais do que a outra, e a gente passar por aquilo que Deus colocou para nós. O elo fraterno, né? Sim. Quando você fala sobre esse amor, né, que vocês têm entre vocês, né, e em prol dela, da sua Bisa, a gente pensa que esse amor, ele é um amortecedor, né? Porque quando o carro anda pela rua, se tiver um buraco e não tiver amortecedor, é uma batida na certa. E o amortecedor tá ali para fazer esse controle aí dessas diferenças, né, de solo. Então eu penso de uma maneira, você pensa de outra, mas esse amor é o que amortece, né? Esses mundos, né, que pensam às vezes em órbitas diferentes, mas que estão em prol de um mesmo objetivo. De vez em quando o amortecedor estraga. De vez em quando tem que trocar, viu? De vez em quando tem que ir no auto center. Ai, ai. De vez em quando o amortecedor dá uma emburrada, assim, ele não quer amortecer, sabe? Mas aí vai, depois ele volta, ele entende que ele precisa amortecer ali o negócio e vai. É isso. Perfeito. E assim nós vamos, né? Né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser trazido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Vendo? É isso que nós estamos falando, que eu acabei de falar, né? Essa tradução, né, que ele faz, né, bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, porque a aflição é uma ocasião dessa, né? A gente tem muito pouca fé, a gente sempre fala aqui sobre isso, né? Porque se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nossa vida seria outra. A gente passaria a acreditar e não teria dúvida, né? Porque o contrário de fé é dúvida. Quando você tem fé, você não tem dúvida. E isso para nós ainda aqui na Terra encarnados, eu acredito que seja muito relativo ainda, porque a gente ainda não consegue fazer essa fé nos salvar sempre. Geralmente essa fé é utilizada quando já não tem mais nenhum recurso que está disponível nas nossas mãos. Aí sim, ela é utilizada, que é aquele momento que a gente se destitui do nosso ego. A gente olha para o céu, né, e fala, pai, o senhor achar que deve, que realmente aqui está embaçado, o que eu tinha que fazer eu já fiz, né? E aí sim, a gente tem fé. Por quê? Porque a gente já usou de todas as ferramentas que a gente tinha, e a gente já não está nem mais preocupado de falar assim, eu resolvi da minha maneira. Não está preocupado com isso mais, a gente só está preocupado em resolver, né? Do jeito que resolver, eu vou ter aí a paciência, a resignação, enfim, qualquer coisa que seja necessário para entender a resolução. Então, eu também gostaria de fazer um ponto sobre essa questão de bem-aventurados aflitos, que eu não sei se foi aqui no direct que me perguntaram, ou se foi lá no YouTube, sobre essa questão de bem-aventurados aflitos, mas assim como as dores são voluntárias, muitas aflições são voluntárias, né? Então, eu acredito, a aflição voluntária no sentido que às vezes a gente está preocupado com coisa que nem tem muito a ver com a gente preocupar, né? Por exemplo, a atitude dos outros gera uma aflição, mas não é nossa mão resolver. Você não tem como, por exemplo, você não tem justificativa para ficar aflito porque uma pessoa te trata mal sem necessidade, né? Embora isso te dê, né, dor, te dê aflição, essa aflição por si só, ela é uma aflição que ela deve ser trazida para o lado da resignação, porque a sua parte você faz, a do outro é ele que faz, né?
Então, só por causa que me veio na mente agora, essa questão que já foi falada, a aflição em si, que a gente está entendendo que seja aqui, na leitura, é aquela aflição que atrapalha a nossa alma. É aquilo que nos paralisa, que a gente não consegue entender como sendo algo que veio para nos auxiliar a nossa melhora, né? Você poderia, por exemplo, usar esse exemplo que você deu aí da força-tarefa que é feita para ajudar a sua bisavó, você poderia fazer disso um problema, uma aflição, né? Mas não, você está vendo pelo lado aqui de bem-aventurados aflitos. É difícil, é um desafio, tem sim as diferenças, mas vocês estão fazendo tudo voltado para a melhora dela, o objetivo é a melhora dela, né? Então eu acho que é isso que é importante, a gente, primeiro, antes de pedir a Deus para que Ele nos livre da aflição, a gente mesmo tem que se conscientizar de que essa aflição, ela só vai ser uma aflição se a gente se deixar carregar pelo lado da aflição e não pelo lado da resolução, né? Com certeza. Então a gente vai encerrar o nosso estudo da noite de hoje, o Evangelho está vivo da noite de hoje, e para fazer esse encerramento a gente vai fazer juntos aqui a oração de São Francisco, né, a oração da paz, atribuída a São Francisco de Assis, né, que é o espírito iluminado que dirige, né, os trabalhos da casa que a gente frequenta, que a gente tem muito amor, muito carinho, muita gratidão. Então, hoje é um dia que é importante, né? Achei muito interessante essa inspiração que você teve, para a gente realmente terminar com ela aqui, que é muito importante para a gente hoje, terminar esse nosso humilde estudo com essa oração. Então, vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então a gente termina o nosso estudo da noite de hoje com essa linda prece, né? A prece da paz. Agradeço a espiritualidade amiga que nos acompanha desde o despertar do dia, né? Nas nossas tarefas, para que a gente mantenha determinado nível espiritual necessário para que a gente faça esse nosso estudo. Agradeço a todos esses irmãos abnegados que saem das mais altas camadas das esferas, né, para vir nos prestigiar com sua proteção, com seu amparo, com tudo aquilo que a gente precisa para conseguir manter aí esse nosso humilde trabalho. Agradeço também a Mônica, que está aqui com a gente, fazendo o Evangelho Tá Vivo, através da sua leitura, das suas reflexões. Muito obrigado, Mônica. Eu agradeço. Como se diz, né, Alan? Nós temos tudo que nós precisamos, né? E graças a Deus não nos falta vontade também, né? Então é uma união, né? Uma junção ali, a espiritualidade trabalhando com a nossa vontade, sempre aqui, né? Resignação, sempre estar aqui, voltando, recomeçando quantas vezes forem preciso, né? Que assim seja. Amém. Então é isso. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.